Então, olá pessoal, estamos começando a nossa aula de Direito da Seguridade Social. Hoje, o nosso tema é sobre a aposentadoria de servidores públicos. Nós vamos falar basicamente dos servidores federais e estaduais. Estaduais, eu falo do Rio Grande do Sul, porque eu não tenho informação e não busquei essa informação se todos os demais estados da federação fizeram já alguma alteração na sua Constituição. Eu também não tenho conhecimento se o município de Gravataí ele fez alguma alteração em termos previdenciários. Por que eu pergunto para vocês? Porque as regras que foram aprovadas na emenda constitucional 103, elas valem apenas para os servidores públicos federais e os segurados vinculados ao regime geral de previdência social. Tá? Os servidores estaduais, né, os servidores municipais, para que haja alteração nas suas aposentadoria, nas regras, melhor, das suas aposentadorias, é necessário que haja mudança nos estatutos dos servidores, mudanças das regras previdenciárias dos estados e dos municípios, tá? Porque a abrangência da emenda constitucional 103 foi somente para os servidores federais. O Rio Grande do Sul já fez isso no final de dezembro, início ali de janeiro, tá? Com as votações durante o mês de janeiro, e já no mês de fevereiro, o governo estadual sancionou a lei vinculada aos servidores públicos e foi também aprovada a mudança na Constituição do Rio Grande do Sul para a alteração das normas de aposentadoria dos nossos servidores. Eu vou até agora aqui compartilhar a tela para mostrar os documentos da nossa aula, os documentos aí da nossa aula, tá? Eles são bem importantes aqui que eu coloquei para vocês hoje, tá? São documentos novos. Tem a Lei Complementar 15.453, de 17 de fevereiro. Essa trata basicamente das alterações da aposentadoria dos servidores ligados à segurança no Rio Grande do Sul, porque desde a eleição do governo Bolsonaro, as pautas ligadas à segurança, elas cresceram anteriormente, já vinham numa crescente antes, né? E tomaram aliás, passaram a ter grande destaque a partir da chegada de Bolsonaro no cenário nacional e também, né, no cenário estadual. Se a gente for ver, mas por que teve todo este olhar em relação à segurança? Foi a primeira eleição que se elegeu bastante deputados, tá? Senadores, tanto estaduais, deputados, como federais, ligados à segurança. Então, essa pauta, ela passou a ganhar destaque neste momento, que em outras épocas era uma pauta mais sindicalista, uma pauta mais vinculada a outras categorias de trabalhadores. Neste momento histórico, os trabalhadores da segurança, eles ganharam, né, um destaque bem significativo, tá? Nós também tivemos a emenda à Constituição 78, tá? Que ela também foi publicada, né, no dia 4 de fevereiro de 2020, então, são alterações recentes. Como eu falei anteriormente, o que nós estamos estudando aqui nesse semestre são exatamente todas as alterações que a gente tem a partir de novembro para cá, porque a emenda constitucional que eu já liberei para vocês, eu acho que aqui no início da aula, tá?
a emenda que ela está disponível para vocês, olha, é de 12 de novembro. Então, são alterações recentes em todo o direito previdenciário, né? Então, se houve mudança legislativa, automaticamente nós temos o quê? Mudanças na forma, né, como que os benefícios são concedidos e os critérios para que geram o direito à aposentadoria, tá? Então, por isso, nós falamos aqui de regras da aposentadoria do servidor público federal e estadual do Rio Grande do Sul, tá, gente? Então, eu não estou falando, por exemplo, dos municípios aqui que eu tenho, eu até essa semana precisei olhar o estatuto aqui dos servidores da prefeitura do município de Esteio, não houve ainda alteração, tá, gente? Por isso, onde é que nós encontramos os elementos para a discussão de hoje, tá? Então, lá no artigo 10, parágrafo 7º, tá? Parágrafo 7º, olha o que diz. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Tá? Então, vocês estão percebendo? Enquanto não promovidas alterações. O Rio Grande do Sul, por que nós já temos novas normas? Porque foram promovidas as alterações, tá? Pelas legislações, a emenda constitucional e a lei complementar que eu mostrei há pouco para vocês. Então, por que eu comecei mostrando para vocês aquelas leis que eu acabei disponibilizando ali para vocês, justamente porque nós temos esse indicativo, esse indicativo estava na própria emenda constitucional, tá? Aqui é 19, tá, gente? O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá o caráter contributivo, solidário, e olha o que a gente passa a ter de diferente que eu destaco, modificado a partir do quê? Da emenda constitucional, mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, estão se dando conta? De aposentados e de pensionistas, que isso antes nós não tínhamos, a contribuição de aposentados. Vou dar um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, os servidores que eram aposentados não contribuíam para a Previdência. A partir da emenda 78, passaram a contribuir. A nível federal, tá? Os servidores, tá? Os servidores públicos aposentados, tá? Eles passaram aqui a contribuir também, tá? A partir da emenda constitucional 103. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, aqui, pessoal, esse por idade não ficou legal aqui, tá, gente? Depois a gente começa a olhar, tá, as informações e começa a ver que tem algumas situações, porque toda essa situação, ela está sendo adequada, tá? Então, porque aqui a gente tem por incapacidade permanente, né? Então, os servidores públicos federais, eles são aposentados. Quais são os requisitos, tá, gente? Incapacidade permanente. O que é incapacidade permanente? Que nós estudamos já há 2 aulas atrás. Quando insuscetível de readaptação. Gente, a aposentadoria por invalidez. Nós estamos falando aqui da aposentadoria por invalidez, tá?
aquela questão da avaliação obrigatória não é apenas para os servidores, aliás, os segurados do regime geral, serve também para os segurados do regime próprio de previdência social também, que eles precisam passar por avaliação continuada, ou melhor, periódica, para ver se aquelas condições que ensejaram a aposentadoria por invalidez, elas permanecem, tá? Compulsoriamente, o que significa compulsoriamente, gente? Obrigatório. Obrigatório, tá? Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade, tá? Eu não sei se vocês acompanharam e têm essa memória do ano de 2015. Eu não, professor. Minha memória cessa a cada um dia que passa. Memória de peixe. Tá. O que a gente tinha? No ano de 2015, tá? No ano de 2015 tinha essa discussão. Os ministros do STF, o governo que estava no poder naquele momento já tinha indicado bastante ministros, né? Do STF, afinal, ele estava no poder há mais ou menos, deixa eu ver, 8, 12, em torno assim de uns 13 anos, né, praticamente neste período, tá? Quase 13 anos. Daí o que haveria necessidade de indicação? Daí muitos ministros do STF, eles iriam ser aposentados de forma compulsória. Daí o que aconteceu? Ali foi justamente uma situação política, né, do Congresso Nacional, que estava nas mãos principalmente do Eduardo Cunha, tá? Do Eduardo Cunha, que ele, o que ele fez? Ele movimentou politicamente, tá? E tinha toda aquela campanha também antipetista neste momento, tá? E houve a alteração da idade para a aposentadoria dos ministros do STF, claro, daí aproveitaram para os tribunais superiores e para o Tribunal de Contas, então, TSE também, Tribunal Superior de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, então, para todos esses tribunais, a aposentadoria, ela passa a ser compulsória aos 75 anos, tá, gente? PEC da Bengala, professor. Tá. Eu não te ouvi, mas eu vi que você falou da Bengala. Não, é a PEC da Bengala na Exatamente, exatamente. Este foi o termo. Eu não lembrava desse termo. Obrigado. Na verdade, o José estava procurando a bengala dele. Ele é sua mãe. Cuidado que está gravando, gente. Tá gravando. Olha a memória de elefante do homem, cara. O cara quer contribuir com a aula com esses guri aí dos anos 80, 90, 2000 e atrapalha, doutor. Isso é verdade. Tá. E agora, voluntariamente, como assim voluntariamente? O Alan, por exemplo, ele vai se aposentar com que idade? Depender das mudanças atuais. Se continuar mudando a 5,95, ele se aposenta. Mas a minha, deixa eu fazer o cálculo aqui. A minha vai dar por volta de 55. Não, 60 anos, né? 60 anos se aposenta. Professor, considerando que o destino desse nobre colega é... Exatamente. Amém. Muito bem. Voluntariamente, o que significa? Por vontade própria, professor. Vontade própria. Por quê? O servidor ele pode ter atingido a idade de se aposentar e continuar trabalhando?
Pode, tá? Sim, Depois... pode. Oi? Eu disse sim, pode. Pode, tá? O que que tem, o que ele ganha de diferente? Ele não tem o desconto previdenciário. É a única mudança, a única alteração que ele tem, tá? Então, voluntariamente, tá? Então, observem que a regra que foi feita no regime geral de previdência, ela se manteve igual para quem, gente? Os servidores públicos. Perceberam? Né? Então, não é difícil agora da gente lembrar as regras. Claro que a gente tem aquelas de transição que elas são um pouquinho mais complicadas, mas num primeiro momento, tá? Nós temos o que, gente? As mesmas regras em relação à idade, tá? Tempo de contribuição. Aqui a gente tem um tempo de contribuição, tá? 25 anos, tá? É o tempo mínimo de contribuição. Quanto é que é o tempo mínimo no regime geral? Vinte anos, professor. 35 para o homem, né? O tempo de contribuição a partir de agora da Elton, tirando as regras de transição, aquelas que nós estudamos, tá? 35 era da regra anterior, tá? Então, a partir de agora, tem aquele que começou a trabalhar no ano depois do dia 12 e se vinculou ao regime geral de previdência social, essa pessoa tem que trabalhar no mínimo, aliás, 20, né? contribuir 20 anos, homem, mulher, 15 anos, tá? Os que já estavam vinculados ao regime de previdência, todos 15 anos. Então, essa é uma diferença que nós temos dos servidores públicos em relação aos segurados do regime geral de previdência social, tá? Outro requisito, tempo mínimo de 10 anos, tá? Tempo mínimo de 10 anos, tá? De efetivo exercício no serviço público. Então, você pode ir alterando de funções ou fazendo um concurso ou outro, tá? E para você receber os valores, os proventos da aposentadoria no qual você está no cargo, no mínimo 5 anos no cargo efetivo, tá? Em que for concedida a aposentadoria. Tá bem, gente? Até aqui? Agora, olhem aqui no âmbito dos estados, tá? No município de Gravataí, eu pergunto para vocês, quais são as regras de aposentadoria? Provavelmente aquelas regras que a gente tinha anterior. O homem se aposentando aos 60 anos, tá? Então, que eram as regras anteriores que a gente tinha, tá? E a mulher, se eu não me engano, no serviço público era os 57. Se alguém puder conferir para mim, eu agradeço, tá? Aos 57 anos, a mulher. Essa era a regra no serviço público, tá? Até o momento, Gravataí continua sendo esta regra, tá? Mas daí, olhem aqui, gente. No âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a idade mínima estabelecida é mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, tá? Observados o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar, tá? Então, o que a gente vai ter, o que precisa acontecer no município de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul, essa situação já foi resolvida, tá? No município de Gravataí, Esteio, Sapucaia, Cachoeirinha, Porto Alegre, vai ter que haver o quê? Uma alteração na lei orgânica municipal e nas leis complementares para o estabelecimento do quê? Da idade mínima e dos
do tempo de contribuição e outros requisitos para a aposentadoria. Eu quero dizer para vocês que eu não achei legal essa posição, tanto do próprio governo, que enviou o projeto com essa característica, não resolvendo o problema dos municípios e do Estado, como da leniência do próprio Congresso Nacional em não modificar esta situação. E eu vou explicar por que eles não fizeram isso. Porque muitos deputados são candidatos a prefeitos agora nas eleições, muitos deputados. Foi justamente por isso. Daí fizeram a alteração no âmbito federal e não fizeram a alteração no âmbito dos estados e dos municípios. Alguma dúvida até aqui, gente? Conseguiram entender por que Gravataí, Esteio, Sapucaia, mesmo Porto Alegre, não tem alteração ainda, porque precisa acontecer a votação. Foi a primeira vez, tá, pessoal? Foi a primeira vez numa emenda constitucional previdenciária que se faz uma alteração apenas no âmbito da União, não no âmbito dos estados e dos municípios. Qual que é a regra também para os servidores públicos, né? Eu acredito que não tenha ninguém que receba menos, né, de um salário mínimo, mas tá aí, né? Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo, tá? Que é o salário mínimo, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, tá? Pessoal, nós já tínhamos quem são os servidores públicos que têm garantido a aposentadoria integral, gente? Quem são os servidores que têm garantido receber os proventos de aposentadoria no mesmo valor que estão ativos? Aqueles que entraram no serviço público antes de 2003. Quem entrou a partir de 2003, tá, recebe em torno assim, de 85% do que recebia anteriormente. Tá? Aqueles, depois de 2013, tá, se eu não me engano, foi 2013, tá, para os servidores também, para o serviço público, a aposentadoria, ela ficou limitada ao teto. E é por isso, gente, é por isso que a gente tem o quê? A ideia de previdência complementar, que nós vamos falar, que aqui no Rio Grande do Sul, até esta semana, na semana passada, estavam falando, né, que os servidores, eles precisam aderir a uma contribuição complementar, justamente para quê? Garantir no futuro, né, um complemento da sua aposentadoria, tá? Eu não sei se alguém de vocês tem alguma situação de plano de previdência complementar, mas eu vou dizer quem de vocês já está organizado, assim, do ponto de vista financeiro, tá? E se consegue contribuir, principalmente vocês que são jovens, tá? A previdência complementar é um investimento bem interessante, tá, gente? Muito interessante. Eu, pelo menos, acredito nisso e eu tenho investido nesta situação porque você, como aposentado do regime geral, você tem um limite, tá? Você tem um limite. E eu lembro, assim, ó, que quando eu programei a previdência complementar, eu me programei para começar a receber aos 65 anos de idade, tá? Vamos ver o que vai dar até lá.
né? E se eu vou estar em condições de estar aqui ministrando aula para os meus alunos, né? Então, vamos trabalhando aí, tá, gente? É vedada, da mesma forma como nós temos lá no artigo 201 da própria Constituição, tá? Na própria Constituição, que fala para o regime geral de previdência social a adoção de critérios diferenciados, tá? Eu pergunto, lá no regime geral, qual é a exceção para a se adotar um critério diferenciado? A gente tem duas exceções no regime geral de previdência. Quais são as duas exceções? Está lá no parágrafo 1º, se não me engano, aqui do artigo 201 da Constituição. Pessoa com alguma deficiência, tá? Pessoa com deficiência e aquele que trabalhou em ambientes em condições prejudiciais à saúde, que é a aposentadoria especial, tá, gente? A aposentadoria especial é a adoção, é um exemplo de adoção de critério diferenciado, tá? É um dos exemplos, tá? Aqui, no regime próprio de previdência social, também, tá, é vedado, ou seja, é proibido. O que a gente tem aqui de diferente? Algumas exceções, tá? E daí, então, a gente vai ver na sequência, né, no parágrafo 4A, 4B, 4C e 5º, quais são essas exceções, tá? Aqui já está o 4A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria, tá? De servidores com deficiência. Então, aqui está abrindo a possibilidade que municípios, estados, podem adotar critérios diferentes que a União adota, né, que o regime geral de previdência adota para aposentadorias de servidores com deficiência, tá? Esta é este é um primeiro critério, né, que pode que se pode adotar, né, um critério diferenciado para concessão de benefício. Um segundo, e que daí veio aquela discussão que eu acho que lá em aula, em algum momento nós conversamos com alguns colegas que são policiais, tá? Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes, né, de cargos de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial, tá? De policial. Então, por que aqui as categorias que representam os servidores da segurança entraram no STF para declarar inconstitucional, tá? A lei complementar aqui do Rio Grande do Sul, que eu mostrei, que está disponível ali na aula de vocês, e o STF disse, não, é constitucional. Agora, por que o STF disse que era constitucional? O STF, o que ele fez? Só leu este artigo. Foi a única coisa que ele fez. Leu este artigo. Aliás, melhor, leu este parágrafo, né? O parágrafo 4B. Só fez essa leitura, tá, gente? Só fez esta leitura, não foi nenhuma outra leitura. Eu não sei se vocês compreendem e entendem o que eu estou dizendo, tá? Mas a adoção de um critério diferenciado é a própria Constituição que autoriza, tá? A emenda constitucional que autoriza, tá, gente? Então, o Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul, ao adotar um critério diferenciado, não fez nada diferente da autorização constitucional.
poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para o pessoal que exerce atividade especial, tá? Ou seja, a aposentadoria especial aqui no estado do Rio Grande do Sul e nos municípios poderá ser diferente. É possível que a gente tenha critérios diferenciados? Sim, é possível. Quem autoriza? A própria emenda constitucional. Se vocês me perguntarem, professor, tu é favorável? O que você... Eu vou dizer, eu entendo que a gente deveria ter uma única regra, para a gente não ter esse monte de regras e coisas diferentes, né? São pessoas e profissionais que estão exercendo a mesma atividade, e às vezes os policiais militares aqui do Estado, eles têm um salário diferente dos policiais federais, eles estão no fronte de todas as situações mais complicadas, e eles precisam trabalhar mais. Então, você está adotando um critério diferente para categorias que exercem atividade muito próxima, né? Então, é nesse sentido que é o meu posicionamento. Agora, uma vez que isto foi aprovado, né, na emenda constitucional, é constitucional, né, estados e municípios adotarem critérios diferentes. Pode ser menos favorável aos servidores ou mais favorável. Vai depender das... Travou para mim. A gente não está falando do professor que ministra aula no ensino superior. A gente está falando somente daqueles professores que exercem, né, a atividade na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Nós estamos falando desses profissionais, tá? Eles têm idade reduzida em 5 anos em relação às idades estabelecidas aqui. Quais foram as idades estabelecidas aqui? 65 e 62. Daí você reduz, vai ser a idade, né, que os professores que trabalham no ensino, na educação infantil, né, no ensino fundamental e médio, eles vão ter direito da aposentadoria. Então, 62 menos 5 dá quanto, gente? 57, fiz a conta certa. 65 menos 5, 60 anos. Então, o professor se aposenta aos 60 anos e a professora aos 57. Tá? Essa é a alteração que a gente tem. Tá? Aqui também a questão do acúmulo, tá, gente? Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria, né, a conta do regime próprio de previdência social. E eu pergunto para vocês, é possível acumular mais de um cargo, mais de um cargo no serviço público? Se eu não me engano, tem alguns, como é que eu poderia dizer, alguns tipos que tu pode acumular. Tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu só mostrar aqui a Constituição, o artigo 37, tá? O artigo 37 da Constituição. O artigo 37. Tem algumas funções que podem, tá? Vamos descendo aqui, pá.
Olha aqui, tá? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto, né, no inciso 11º, tá? Então, aqui, 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro de técnico, né, ou científico, ou de 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, tá? E aqui, 2 cargos, exatamente, são esses aí os cargos que podem acumular, tá? No serviço público. Tá? Aqui também a questão da pensão por morte, tá? Então, quando se tratar da única fonte, tá? Da única fonte de renda auferida, né, pelo dependente, o benefício da pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, o qual tratará, né, de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores, tá? Então, os servidores da segurança, tá? Eles têm um tratamento diferenciado, né, aos dependentes dos servidores da segurança, eles têm um tratamento diferenciado se a morte aconteceu no exercício da atividade ou em razão da atividade, tá? Então, eles vão ter, senão vale aquelas regras que a gente viu para a pensão por morte. Então, mas eu lembro que lá a gente acho que pontuou alguma situação para o servidor, né, público, ele tem se ele sofreu a agressão da segurança no exercício, a família tem pensão por morte vitalícia, tá? E também, se eu não me engano, integral. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria. Vou dar um exemplo. Tem colegas que são servidores estadual. Se daqui a 3, 4 anos, 2 anos, passar num concurso vinculado à União, tá? Gente, vai ser considerado esses períodos, tá? Então, esses períodos, eles são contados para a aposentadoria, tá? Eles são contados para a aposentadoria, tá, gente? Eu, por exemplo, eu trabalhei lá nos anos 90 como servidor, né, público, tá? Eu trabalhei como servidor público no município de Esteio, no município de Sapucaia, no estado do Rio Grande do Sul, tá? E aquele período, pelo que eu vi e venho acompanhando na minha aposentadoria, foi todo, né, reconhecido, inclusive o tempo da colônia também, tá, gente? Foi todo ele reconhecido, tá? Então, isso já acontece hoje, aqui apenas reforçar, se você trabalhou em atividades diferentes, né, isso é contado para fins de aposentadoria, até porque vocês viram que aqui no início, tá, nós vimos critérios, tá, gente? 25 anos de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, daí o que pode ser aqui? No ente municipal, no ente estadual ou no ente federal, tá? E isso independe, tá? O que você precisa ter são 5 anos, tá? 5 anos no último cargo, onde você está buscando a aposentadoria.
Então, aqui, o limite fixado lá no artigo 37, tá? Nós vamos de novo lá para o artigo 37. Eu não sei se vocês de cabeça lembram o que trata o artigo 37 da Constituição, tá? Alguém de vocês já fez direito administrativo? E Não trata da mídia. Desculpa que eu não ouvi, José. A questão da LIMP, a legalidade, Tá. a autoridade. O artigo 37 ao 40, ele vai tratar exatamente das questões ligadas, tá? Aos servidores públicos, ao serviço público, tá? Então, ali nós temos todas essas orientações. E aqui, gente, no inciso 11º, há uma limitação, se estabelece, é comum vocês ouvirem que pessoas recebem aposentadorias vultuosas, né, gente? É muito comum. Lembram, né, gente, que é comum, assim, de pessoas que recebem aposentadorias ou pensões vultuosas, né? A gente recebendo 24, 25, né? 30 mil, 60 mil, tá? O próprio Michel Temer, tá? Ele de aposentadorias no serviço público, se eu não me engano, ele recebe quase uns 80 mil, se não mais, gente. Tá? De aposentadorias, né? Acumulou no estado de São Paulo, mais de deputado, agora acho que de presidente. Olha, eu não sei se ele não passa de 100 mil mensais só de aposentadoria. Tá? Então, e daí o artigo 37, tá? Nós vamos lá no artigo 37 de novo, agora o 11º, tá? O inciso 11º, nós estamos falando de quê, gente? De limitações. Quais são essas limitações, tá? Então, aqui, ó, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional, tá? Dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder, né, o subsídio mensal em espécie dos ministros do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, por que aqui esses ministros, eles aumentam os seus salários? E, por mais que um que outro faça alguma manifestação, mas se tem coisa interessante para o servidor público, é quando que os ministros do STF, eles elevam o quê? Os seus próprios proventos, tá? Porque isto acaba fazendo, distribuindo, né, tanto na União, como nos estados e nos municípios, os aumentos de salários, tá? Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, tá? Então, tem municípios muito pequenos que o subsídio o subsídio do prefeito é praticamente igual dos ministros do STF, tá? É só vocês olharem municípios com salários absurdos, né? Vocês vão ver que o prefeito do estado, eu até acho que o salário do governador não é tão elevado, dos próprios secretários de Estado não é tão elevado, mas é o do governador no âmbito do Poder Executivo, tá?
E daí, olha aqui, o subsídio dos deputados estaduais no âmbito do poder legislativo, tá? Então, ninguém pode receber mais do que os deputados, tá? E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado, olha aqui, a 90 inteiros, tá? E 25% do subsídio mensal em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vocês perceberam? Quando há aumento no STF, mesmo que aqui o Estado, a Justiça aqui do Rio Grande do Sul, ou o Estado do Rio Grande do Sul não tenha condições de elevar os salários, automaticamente eles se elevam porque eles vão ficar dentro deste percentual, tá? Deste percentual, tá, gente? Então, por isso que nós estamos aqui olhando, né, para os valores dos subsídios e das aposentadorias que depois vão, principalmente em algumas categorias. Professor, uma pergunta, se um salário do ministro do STF é de 39,2 mil reais por mês, então como é que ele consegue, no caso do Michel Temer, que o senhor deu exemplo, receber um valor superior? Mas ele é aposentado pelo Estado de São Paulo, tá? Ele é aposentado pela Câmara Federal, tá? Então, são dois regimes diferentes. Perfeito, professor, entendi. Tá? Diferentes. E agora ele tem mais o quê? Qual é que é o outro valor? De presidente. Exatamente, de ex-presidente, tá? Vou ter que fazer um comentário bem... Por isso que diz que o velho é um vampiro, né? Porque, ó... Mas por isso que é Michele é Michele a esposa dele? Não é Michele. Marcela. A Marcela é muito apaixonada por ele. Sempre foi a paixão da... né? Sacanagem, né? Já deu jeito de ter um rebento dali, né? Exatamente. Ela organizou a vida financeira e do futuro, né? Muito bem. Pessoal, quando a gente não tem alguma coisa aqui fixada no regime próprio de previdência, algum critério não ficou claro, que é muito difícil, tá, gente? Muito difícil, tá? Eu só tive uma situação aqui no município de Sapucaia, tá? Que eles, eu encaminhei uma pensão por morte, tá? E eles adotaram um critério do regime geral, né? Do regime geral. E daí eu fui ver, e olha o quanto é importante a gente não se convencer da resposta, né? Eu digo, não, mas eu não me convenci da resposta, né, que veio a partir do requerimento da pensão por morte, não veio do falecimento, tá? E tinham ali 4 meses, né, para trás de salário. Eu digo, não, mas não é possível que não que a pessoa não tenha o direito. Vou olhar no Estatuto do Servidor. No Estatuto do Servidor tinha que eram 5 anos. Então, olha o quanto assim a gente precisa estar atento às questões e se é uma questão de um ente municipal, eu olhar para as regras daquele ente, tá? Se é um ente estadual, eu preciso olhar para aquelas regras.
na realidade, gente, foram 5 salários de aposentadoria, tá, que ia ficar para trás e que o município não ia pagar. Daí a gente teve que entrar na justiça, porque eu fiz um pedido administrativo, né, de revisão e fundamentei, não foi recebido. Daí o que eu fiz? Entramos na justiça, daí eles nem fizeram um recurso, né? Depois teve a sentença favorável, só que não pagaram até hoje, ainda está precatório lá para ser pago. Alguma dúvida? Então, as regras do regime geral podem ser aplicadas no regime próprio de previdência quando algo não for claro no regime próprio, não foi especificado. Professor, aqui, gente, pode falar. Eu só não consegui pegar o ano. É 2003 ou 2013, que o senhor estava comentando anteriormente ali acerca do recebimento do valor da aposentadoria. 2003, tá? 2003. 2003 a gente teve uma primeira emenda, uma alteração, tá? E 2013, tá? A partir de 2000, daí então a gente precisa ter as duas datas, tá? 2003, a partir de 2003, os servidores federais, eles deixaram de receber a aposentadoria. Trancou para mim. Para mim também. Oi? Travou para a gente não ouviu, professor. Vamos lá. 2003, tá? Os servidores, eles tinham o quê? Até 2003, eles se aposentavam, iam para... passavam a ser inativos e recebiam aquele valor integral que recebiam antes. A partir de 2003, quando eles passavam para a inatividade, eles passaram a receber em torno de 85% dos proventos, tá bem? A partir de 2013, tá? Daí se equiparou a situação do servidor público, né, federal com com o pessoal do regime geral de previdência social. Então, o pessoal só pode se aposentar no teto. Daí abre a possibilidade das pessoas pagarem regime. Travou de novo para mim. Para mim também. Me escuta? Tinha travado, professor. Tu me escutou? Estamos só até a parte do teto ali que o senhor estava falando. Tá, então, 2013, o que aconteceu? A partir de 2013, qual foi a mudança? Todos que entrarem no serviço público após 2013, eles se aposentam pelo teto. Igual ao pessoal da iniciativa privada. Ok, professor. Tá. Vocês... não sei se alguém de vocês é CC na prefeitura de Gravataí. O que é o CC, gente? Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, tá? Ou outro temporário, tá? Como mandato eletivo. O que é mandato eletivo? O mandato eletivo seriam os vereadores, prefeitos? Exato, vereador, prefeito,
vice-prefeito, deputados, né? E, então, emprego público. Qual é a diferença de emprego público de serviço público? Servidor público. Emprego público... Desculpa, professor. Pode falar. Empregado público é regime seletista e servidor público é regime estatutário. Tá? Então, exatamente. Então, o que acontece? Todos esses cargos ou essas atividades, tá? Elas estão vinculadas ao regime geral de previdência social, tá? Ao regime geral de previdência social, tá? Aqui, os estados, os municípios, né, a própria União, instituirão por lei de iniciativa do Poder Executivo aquilo que eu estava falando, regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. O que é cargo efetivo? É diferente deste cargo em comissão que nós falamos anteriormente do CC, tá? Aqui, o cargo efetivo é aquele que normalmente a gente chama do estatutário, tá? Ou, às vezes, o próprio emprego público tem, né, um cargo efetivo, mas cargo efetivo é aquele que passou no concurso e é servidor público, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma situação, deixa eu ver, vamos lá, previdência complementar no Estado, tá? Olhem aqui, tá? Então, vocês viram que há pouco eu falei para vocês, tá? Então, tá aqui que depois esta lei aqui eu não tinha colocado à disposição de vocês, tá? Eu não tinha colocado à disposição de vocês. Estão enxergando? Tá? Positivo. Institui, tá? O regime de previdência complementar para os servidores públicos estaduais titulares. Lembram que eu falei que foi 2013, a partir de 2013, que os servidores, eles não podiam mais se aposentar com aposentadoria integral, e a partir daí se criou esse regime de previdência complementar para os servidores públicos estaduais titulares de cargos efetivos, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime próprio de previdência, tá? Autoriza a criação da entidade fechada de previdência complementar, denominada Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público do Estado do Rio Grande do Sul, tá? RS-Prev, tá? A pergunta que eu faço para vocês, o que é um regime fechado? Entidade fechada de previdência. O William, tu não é servidor estadual, né? A Marta também. A Marta, acho que também não. Não, professor. Tá? Deixa eu ver quem mais. A Ana. É servidora. Tá? Fechado quer dizer o seguinte, gente. Somente quem pode participar deste plano de previdência complementar, desse regime de previdência, os servidores públicos titulares de cargos efetivos. Se eu sou CC no Estado, eu não posso, tá, gente? É este pessoal, tá? É este pessoal que pode, tá? Então, aqui tem todas as orientações, tá? Do pessoal
que ingressou, daí tem a alteração em 2018, tá? Tem 2018, aqui, ó, a alteração 2017. Então, estão vendo que este documento depois eu vou disponibilizar para vocês aqui na aula, tá? Então, nós temos e a inscrição, tá? Tem prazos, né, de inscrição aqui. Eu até queria ver, assim, o prazo da inscrição, tá, gente? Então, é interessante. Quando é que eu vou? Eu quero ver alguém, vem um funcionário público estadual, inclusive, os servidores, tem um pessoal de escolas aqui da região de Esteio e Sapucaia, que eles, eu vou fazer um vídeo para explicar as regras, tá? As mudanças que aconteceram agora no serviço, para que eles possam divulgar entre eles, porque o pessoal ouve a mudança, mas eles não têm claro quais foram as mudanças, as regras. Então, até a semana que vem, eu vou fazer um vídeo e vou passar para eles divulgarem, tá, gente? Sobre essas mudanças nas regras. Deixa eu ver onde é que eu estou. O que é, vocês todos sabem me dizer, previdência complementar, o que é? É que você vai pagando, tá, a uma determinada entidade, e essa entidade, ela investe, tá? Em termos de investimento, eu acompanho, né, mais de perto, assim, um dos planos que eu tenho vínculo, e a OAB também tem, tá, gente? A OAB também tem, tá? Eu sou vinculado também a este plano da OAB, e é bem interessante, é como se você fosse fazendo uma espécie de poupança forçada, e eles vão investindo esses valores, tá? E que você, da mesma forma do plano da própria Seguridade Social, né, que você contribui, e lá no final você vai usufruir, né, de um determinado valor. Então, aqui nós já falamos, né, da instituição. Ele vai oferecer, no caso, plano de benefício somente na modalidade da contribuição definida, tá? No disposto no artigo 202, por intermédio da entidade fechada. Entidade fechada é que outras pessoas não podem, tá? Não podem, ou aberta, o que é aberta? Por exemplo, o plano de previdência do Banco do Brasil, né? Não sei se é BBB-Prev, o Brasil-Prev, que é do Banco do Brasil, tá? Você vai lá e você pode pagar. Bradesco, o Itaú tem, que outro banco? Santander tem, Caixa tem, tá? São planos de previdência abertos, tá? E olha o que aconteceu. Teve, num ano, uma pessoa que ela trabalhou anos numa empresa e ela trabalhou 20 e poucos anos numa empresa e ela tinha um valor bem significativo lá num plano de entidade fechada. E quando ela saiu da empresa, ela passou aquele recurso para uma entidade aberta, que é inclusive da Caixa Econômica Federal. E ela não olhou e não leu os documentos, não leu, inclusive, ela autenticou os documentos, tá? Que ela, por 14 anos, não poderia fazer uso daquele recurso. E depois surgiu um negócio muito bom, né? Que ela poderia fazer esse negócio, ela não teve condições e não foi possível porque ela assinou, ela quando me levou os documentos, disse, olha, mas está aqui, não. Daí ela insistiu que fosse feito, na vez se a justiça fosse liberar, mostrar
mas estava lá a assinatura dela, eu digo, não, olha, eu vou fazer porque você quer, mas olha aqui, ó, não tem como fazer, modificar essa realidade, tá? Então, essa é uma situação que as pessoas têm que olhar quando sai de uma entidade fechada para uma aberta, você tem um período que você tem que deixar lá o valor e que você não pode usufruir dele, tá? E você somente vai poder usufruir depois, né, desse período, no caso dela, 14 anos, tá, gente? Vamos ver, já, acho que já se passaram uns 5 anos, então tem mais 9 anos que este recurso vai ter que ficar lá. Então, gente, o servidor, né, para ele, deixa eu só buscar aqui mais uma informação para ver deste artigo 16, que era o que eu também queria antes e acabei não fazendo. Aqui, adesão. Olha aqui, ó. Eu acho que é nesta. Ó, olha aqui, ó, gente, foi nesta segunda-feira, ó, tá vendo que eu queria mostrar para vocês como que ó, o Executivo Gaúcho divulgou nesta segunda-feira projeto que prevê a migração dos serviços, e era isso que eu estava tentando lembrar antes, tá? Divulgou na segunda-feira o projeto que prevê a migração dos servidores públicos estaduais para um plano de previdência complementar com benefício especial e a reestruturação de fundos civis, tá? Então, gente, esse tipo de situação, as pessoas têm muito dúvidas, né, porque elas escutam, elas lêem a notícia, muitas pessoas, embora a grande maioria dos servidores públicos sejam pessoas com algum nível de esclarecimento, as pessoas têm muitas dúvidas, tá, gente? Então, sobre isso, o pessoal também me requisitaram que eu tenho que fazer agora, eu vou gravar uns vídeos passando essas orientações, né, para os servidores das escolas do estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui, o pessoal precisa fazer o quê? Ó? É prévia expressa opção, tá, gente? Não é simplesmente, todos estão inseridos, né, no plano, já estão vinculados ao plano de previdência complementar. Não, é prévia expressa opção, então tem que assinar. Máximo estabelecido, tá? E aqui, gente, então, a partir de agora, tá? Quem está aposentado, tá? Ele passa a contribuir, como eu falei para vocês, né? No início da aula, então, as aposentadorias agora passam a contribuir. Eu nem destaquei este artigo porque nós já tínhamos falado lá anteriormente, tá? Aqui, gente, o servidor que tiver titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria, lembram que eu falei, mas se eu quero continuar, é a aposentadoria voluntária, tá?
Então, é aposentadoria voluntária. E eu quero permanecer, tá? Por exemplo, a minha esposa, ela acabou de se aposentar, né, de funcionária do Estado do Rio Grande do Sul. Convidaram ela para continuar, que tinha um interesse que ela continuasse como servidora. Qual foi, o que ofereceram para ela de adicional, gente? Olhem aqui, o valor da contribuição previdenciária, tá? O valor da previdência, da contribuição. Ela achou que não valia a pena continuar trabalhando, tá? Não valia a pena, então requisitou a aposentadoria, tá, gente? A aposentadoria. Então, nesse sentido, o funcionário público, quando ele continuar, ele pode continuar? Pode, tá? É diferente da iniciativa privada, tá? Vou dar um exemplo. O da Elton, ele não está aposentado, ele não, anunciou aqui na turma, né? Está aposentado. O da Elton está aposentado e continua trabalhando, tá? O fato dele continuar trabalhando, ele continua com com o seu salário normal, tá? E recebe a sua aposentadoria. É diferente no serviço público, né? No serviço público, se você se aposenta, você precisa se desligar, você não pode continuar. Não, você só tem uma única opção. Qual que é a opção? Se você é empregado público, tá? Opa, fugiu aqui. Se você é empregado público. Se você fosse empregado público, você poderia continuar, tá? Na iniciativa privada, tem alguma atividade que as pessoas não podem continuar quando se aposentar? No regime geral de previdência, tem alguma... Especial, né, professor? É a aposentadoria especial, tá? A aposentadoria especial, a pessoa, ela precisa imediatamente, né, abrir mão tanto que o próprio INSS, tá? Quando o INSS, nas contestações, mas a parte não declarou, tá? Que pretende, né, sair do serviço. Não há necessidade, né? Isso vai acontecer se efetivamente lá. Então, é um dos pontos que eles colocam na contestação para a aposentadoria especial, essa situação que a pessoa, ela precisa declarar que vai sair do serviço no momento que for deferida a aposentadoria, tá? Ok, gente? Aqui. Travou para mim. Existência de mais de um regime também. próprio. Ok? Travou, professor. Travou, professor, quando o senhor falou aqui. Para mim também. Ouvindo? Agora sim. O parágrafo 19 aqui, tá, gente? O 19º, tá? Travou de novo. Travou novamente, professor. Repetir ele. Fala. Travou de novo. Está travando? Quando o senhor falou, parágrafo 19. Tá. Eu trabalhei ele 2 vezes. Não, eu ajustei ele para cá porque tinha espaço, tá? E esqueci de apagar ele aqui no slide seguinte, tá? É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social, tá? Ou de órgão ou entidade gestora, tá? Quando a gente fala mais de um regime próprio, o município de Gravataí, vamos fazer um regime próprio para
o pessoal da segurança, vão fazer para o pessoal da saúde. Não. O município de Gravataí só pode ter um único regime próprio de previdência. O estado do Rio Grande do Sul só pode ter um único regime próprio de previdência, tá? Nesse sentido, o parágrafo 20 aqui. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes do artigo 40 e dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, tá? Por exemplo, tá? Gente, ressalvados aqueles cargos acumuláveis que nós já vimos, tá? Ou os cargos eletivos e cargos em comissão, por exemplo, alguém é aposentado ISCC, isso é possível, tá? Mas você não pode, tá? Você não pode ter duas aposentadorias, por exemplo, na prefeitura de Gravataí, a não ser que você seja um técnico, né, você exerce uma função técnica e de professor, aí era possível, ou dois serviços na área da saúde, tá? Do contrário, não é possível, tá, gente? A não ser que tem 2 ou 3 fundações na área de saúde, e daí você trabalha nas duas, tá? A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência, impõe aqui o rompimento do vínculo, tá? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei 20 anos na iniciativa privada, tá? E agora estou há 15 anos, tá? Estou há 15 anos, completei 15 anos na prefeitura de Gravataí, estava com 60 anos lá em novembro, eu poderia me aposentar? Poderia me aposentar, mas o que eu teria que fazer? Olhem aqui, eu tenho que sair da função ou do cargo público que eu exerço, tá, gente? Eu não posso continuar, tá? É diferente na iniciativa privada, que você se aposenta e você pode continuar trabalhando, tá? É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não seja aquelas que nós já trabalhamos aqui, né, do parágrafo 14, tá? Então, é vedado, tá, gente? Não é possível acrescentar, principalmente, vou dar um exemplo. Complementar significa o quê? A pessoa, ela tinha um cargo. Nos últimos 2 anos, ele era diretor, tá? E recebia um adicional por exercer essa função de diretor, tá? Isso, gente, não vai ser acrescentada mais na aposentadoria e nem na pensão por morte, tá? Não acrescenta mais como acrescentava. Era muito comum a pessoa, no último ano, exercer um cargo de chefia ou um cargo de direção para incorporar isso na aposentadoria. Não é mais possível. Eu vou dar até um exemplo. Assim, os professores estaduais, você, nos últimos 5 anos, você trabalhava mais 20 horas, você incorporava. Isso agora, ou você era diretor, ou você era coordenador de uma área, e você incorporava. Isso não é mais possível, esse tipo de incorporação, tá, gente? E nem na pensão por morte. Aqui, eu já adiantei a informação, né, que é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário, tá? Você tem uma função gratificada, você já ouviu falar o FG?
tá? É cargo de direção ou de alguma função, tá? Então, isso você não pode mais incorporar à aposentadoria, tá? Aqui, a aposentadoria especial, tá, gente? A aposentadoria especial no serviço público. Temos sim, tá? Então, tem trabalhadores, melhor, a gente tem servidores públicos que exercem atividades em condições prejudiciais à saúde? Temos bastante, tá, gente? Então, para esses trabalhadores, a idade também, ó, 60 anos, para todos, tá? 60 anos, tá? 25 anos de efetiva exposição e contribuição, tá? 10 anos de efetivo exercício de serviço público, porque, gente, se aqui eu falo de 25 anos de efetiva exposição e contribuição, se eu trabalhei na iniciativa privada, se eu trabalhei na iniciativa privada, a minha pergunta é a seguinte: mas eu lá tinha exposição, mas efetiva exposição, mas a minha empresa não contribuiu, tá? Do ponto de vista administrativo, você não vai ter o direito de aposentadoria. Claro que você não pode ser penalizado se o teu empregador não fez o recolhimento da aposentadoria, em função das condições especiais que geram a aposentadoria especial, que a empresa ela precisa fazer este recolhimento, tá? 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo. Então, nós temos regras, temos aposentadoria especial para o serviço público, sim, tá, gente? Então, aqui são as regras muito semelhantes a que nós estudamos, né, na semana passada, em relação ao regime geral de previdência, tá? O professor, tá? Então, a gente tem uma regra diferenciada ao professor também. Eu até falei há pouco, eu estava lá para vocês, tá? Então, aqui eu estou reforçando ao que... então, a gente tem uma situação diferenciada ao professor, então, 60 anos, homem, 57, mas tem aqui um período mínimo de 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício. Então, eu não posso... eu trabalhei de 95 até 2002 no ensino médio e fundamental, tá? Até 2002. Eu trabalhei durante 10 anos. Eu não posso me aposentar, né, utilizando daquele tempo, porque depois eu passei a atuar somente no ensino superior e eu não me encaixo nesta atividade, mesmo que eu tenha já mais, né, de 25 anos de professor, tá? Eu não me encaixo porque eu sou professor do ensino superior, não, né, na educação infantil e ensino fundamental e médio. Os policiais, gente, tá? Então, os policiais federais, tá? Os policiais federais, eles vão ter eles também se encaixam num critério diferenciado, tá? Então, a emenda constitucional concedeu isso para os policiais, quem trabalha na área da segurança, tá? No ente federal, eles poderão se aposentar aos 55 anos de idade. Então, foi, assim, que eu acho, assim, grande conquista que o pessoal né, da segurança teve, aos 55 anos de idade, tá? Ambos os sexos, então, não há essa diferenciação, tá? Olhem aqui, 30 anos de contribuição, então precisa ter 30 anos de contribuição, e também 25 anos de efetivo exercício, tá? 30 anos de contribuição, se tu começou
aos 20 anos, tá? 20 anos, 30, 40, 50 anos, tá? Vai ter que esperar o quê? Mais 5 anos. Se você antes, né, se aposentava, se começou aos 20 anos, eu fiz o cálculo certo? Sim, fiz, tá? Se aposentava aos 50 anos, agora não mais, vai somente se aposentar aos 55 anos, tá? Então, foi esse tratamento diferenciado que eu falei lá no início da aula para vocês, né, que a área da segurança recebeu um tratamento diferenciado na emenda constitucional, tá? Aqui estão os fundamentos legais, né, da nossa aula de hoje, tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação em relação a aquilo que nós apresentamos até aqui. Deixa eu ver se o pessoal escreveu aqui alguma dúvida. Travou. Ah, tá. O da Elton, a 2015, tá, da Elton? Obrigado por ter colocado aqui, né, da Prefeitura de Gravataí. Foi principalmente quando teve as mudanças 2015 na pensão por morte, tá? Certamente eles fizeram as alterações aqui que a gente teve em relação à pensão por morte, que foi uma alteração bem significativa que a gente teve no ano de 2015, tá? Então, certamente Gravataí não fez a mudança ainda em relação à idade, tá? Não acompanhou essa situação do cenário nacional. Mais alguma dúvida, gente? Então, eu vou fechando a gravação da nossa aula de hoje.